Boa tarde. Uma vez mais de volta para fazermos a análise do ranking do campeonato Mundial-Ring no ano de 2019 a 2021. Como vimos e nos vídeos anteriores eu abordei os assuntos que eram pertinentes. Quero desde já agradecer a toda a gente que me mandou votos de força, Celso. Estás a dizer o que ninguém tem coragem para dizer. Dizer às pessoas que é verdade. Vocês sabem, as pessoas sabem, eu não me vou calar, eu não me calo. Eu não tenho medo das represálias, não tenho medo das ameaças que me têm mandado por mensagem, das pessoas tentarem inventar fantasmas sobre coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás, de coisas que não existiram. Metade deles ainda andava de fralda, nem sabia segurar uma trela, quanto mais estar dentro de um campo. Portanto, é óbvio que há coisas que não são capazes de entender. Há coisas que sim, em que as pessoas se afirmam coisas que são caluniosas, especialmente sobre outras pessoas. Eu dou conhecimento às pessoas porque acho que é importante que as pessoas saibam que alguém está a caluniá-los, acusando-os injustamente de coisas estúpidas e absurdas que se passaram há muito tempo. E isto tudo para quê? Para desvirtuar, para ver se me conseguem calar, para ver se conseguem desviar a atenção da sacanagem, da malandragem que andaram a fazer este campeonato todo. Portanto, o campeonato que passou foi pautado com muitos atos que por acaso não correram bem e não deu para concretizar o que eles tinham, que as pessoas tinham planeado. A gente vai abordar isso neste vídeo, obviamente, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam e que as pessoas tomem conhecimento. I also should thank you for all the guys in the outside of Portugal that are watching and are listening and are sending me message saying that it was a shame what they have done, and it was a shame what they continue to do. And it's true, the Cup of Portugal, it was not so strong in several aspects, but it was not the fault of this scheme, it was another thing. Portanto, desculpem o parênteses, mas eu tinha que agradecer às pessoas do estrangeiro, porque há muitas pessoas no estrangeiro que estão a seguir isto e que têm mandado imensas mensagens no fundo a dizer que está certo o que eu estou a fazer, as pessoas expondo as coisas, não deixando que as pessoas passem com esquemas que são no mínimo fraudulentos. E são pessoas com responsabilidade na modalidade. Estamos a falar de pessoas como o Presidente do Conselho Fiscal, portanto, são pessoas com muita responsabilidade dentro da modalidade. E que são situações graves, situações em que se tem-se conseguido concretizar, tinham passado sobre outras pessoas de uma forma bastante honesta, como a gente vai ver à frente, está bem? Vamos começar por ver, e eu vou-vos depois mostrar alguns gráficos que têm a ver, obviamente, com os factos e com o peso de um juiz que tem num campeonato. Portanto, nós temos juízes que julgam 5 provas, 6 provas, e temos juízes que julgam uma prova. Ora, se há um juiz que julga 5 provas, o que é que acontece? Essa forma dele acaba por influenciar todo um campeonato. A forma dele avaliar, inclusivamente a forma dele valorizar alguns dos aspectos, porque isto no fundo é um programa de seleção de reprodutores. Mas esse juiz também não está a ser escolhido à toa. Esse juiz acaba sendo escolhido um pouco porque é o juiz que, como nós vamos ver, que tem as pontuações médias mais altas. E então, como tem uma pontuação média muito alta, toda a gente vai chamá-lo, porque toda a gente vem à prova,
Os homens assistentes a mesma coisa. Por exemplo, o homem assistente que nós temos em Portugal, que tem mais qualificações e que vai fazer o Mundial, praticamente não foi chamado. Porquê? Porque ele cria oposição, e assim acaba ele por ser punido também, e é a tentativa de o aliciarem para ver se ele também passa a facilitar mais, em vez de ser um homem assistente de dificuldades. E as pessoas acham que levam os pontos para casa e que fica tudo bem, que está tudo muito bem, mas na realidade não é verdade. E depois as pessoas chegam às provas e vê-se o que se vê. Depois, o que é que nós vamos ver? Sobre os gráficos, não, portanto, vamos ver que existem juízes, eu vou-vos meter aqui um gráfico para vocês verem quais são as pontuações médias que estão a azul, que cada juiz deu em média por prova, e o número de provas julgadas, que é uma linha a laranja, para que vocês consigam perceber que existem muitas diferenças na forma como alguns juízes acabam por influenciar o processo de seleção de um campeonato. Não é muito bom, ainda para mais porque estamos numa situação completamente atípica em relação ao passado. Ou seja, até 2018 as provas de campeonato valiam 2, quem fosse, e a taça valia o dobro, ou seja, valia mais do que as provas de campeonato. Quem fosse para a taça com uma pontuação muito grande, se na taça falhasse, era exposto imediatamente o problema. E hoje em dia não. Hoje em dia nós vamos ver, eu vou-vos fazer uma simulação para vocês perceberem como é que alguém de nono do ranking final, de 7º lugar na taça, aliás 11º na taça, com facilidade passava para 5º no ranking e 7º na taça. Portanto, com os pontos que trazia de trás do campeonato, permitiam-lhe passar à frente de muitos outros. Portanto, quem ficou, ele passava para 7º em vez de em 11º, e no ranking também, em vez de ficar em 9º, ficava em 5º. Portanto, o que é que acontece? Ao ficar em 5º, estava diretamente disponível para poder avançar para o Campeonato do Mundo. Portanto, e aí, lá está uma vez mais, íamos ter o cão da reserva, que tinha passado por salto à frente dos outros todos, graças às provas de campeonato, que foram organizadas e os pontos foram conseguidos de uma forma que eu não vou dizer sequer que é desonesta. Vocês pensem por vocês. Vocês acham que é normal que um cão, por exemplo, neste caso a Aruba, do Artur Tavares, só faça 3 provas, dessas 3 provas, com essas 3 provas consegue ficar em segundo no ranking, antes da taça, está em segundo, com sei lá, ora eu posso-vos dizer, por exemplo, com 1073 pontos, com 70 pontos, 73 pontos à frente do Durex, por exemplo, que teve que fazer 5 provas para chegar à taça. O Durex, que é o segundo da taça e que fica em terceiro no ranking, porque de trás do campeonato traz poucos pontos. Isto é ou não é uma injustiça? Eu acho que é uma injustiça. Ainda para mais se nós contemplarmos a segunda parte disto tudo, que é como é que o Artur com a Aruba, e estamos a falar de uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que é o presidente do Conselho Fiscal, a mulher dele é a contabilista da associação, é uma pessoa muito influente que monopoliza tudo, mas depois ainda tem uma coisa mais engraçada, que ele consegue isto. Porquê? Porque o criador do cão, da cadela dele, que é o treinador dele, que é o homem assistente dele, é quem lhe dá 360 pontos numa prova, que ele ganha, fora do campo dele. Portanto, e essa é a primeira, é a segunda prova que ele tem. Antes tem 379 com o juiz Manuel Oliveira, que foi o juiz que a média de pontuações foi a mais alta de todo o campeonato, em todas as provas.
Portanto, ele sempre deu pontuações muito altas, ou seja, fazia provas simples ou os figurantes não trabalhavam o adequado. Portanto, a forma de selecionar acaba por não ser a melhor. E chegamos ao final da taça com uma cadela em segundo lugar, à frente de cães, que depois, quando nós chegamos à taça, ela faz 209 e de 209 para uma média que tinha gigantesca, que também posso-vos dizer, a média que tinha de pontuações do campeonato era muito grande, portanto tinha uma média de apuramento de, estamos a falar, 357 pontos. Como é que um cão passa de uma média de 357 pontos em 3 provas para uma pontuação na taça com terreno neutro, com os homens assistentes de qualidade, ou seja, selecionados, os melhores de Portugal na última seleção, passa para 209. Dá que pensar, não dá? Portanto, mas a realidade é que ele chega à taça com 3 provas, com o presidente, criador, treinador, figurante da cadela a pontuar uma das provas. O outro, uma pessoa do clube dele, uma pessoa no clube, o Manel Oliveira, que vai ao clube dele fazer uma prova com 300 e quase 80. E depois com outro juiz que mesmo assim tem uma pontuação boa, e se vocês repararem no gráfico que eu vos vou mostrar, mesmo assim a prova da Cláudia Miranda é uma das juízas que tem uma média de pontuações baixa, e ainda assim ele tem 335. Portanto, com estas 3 provas ele consegue chegar a um final à frente de pessoas que fazem 5. Eu posso dizer, por exemplo, a Loba do André Colasso faz 9. 9 provas vezes 20 euros, são quase 200 euros, mais 25 da licença, mais 30 de sócio. Significa que o André Colasso, para poder chegar a uma final, teve que investir muito mais do que o Artur Tavares teve que fazer. Isso não parece que seja nada legítimo, não parece que seja uma coisa correta, no mínimo antidesportivo. É verdade, em Portugal as pessoas têm tendência a cometer as defesas de clubismo. É verdade, e é por isso que isto está mal. Porque é quase como uma vez estava num jogo de futebol e assisto a uma conversa que há um jogador que dá um murro no outro. O árbitro mete-o na rua e a pessoa que está a assistir pega e diz: bandido. E o outro diz: mas bandido porquê? Não, ele não deu murro nenhum na cara dele. Foi o outro que foi com a cara bater na mão dele. Este é o nosso problema, o problema de Portugal. Nós temos pessoas que defendem as camisolas, não percebem às vezes o que é que estão a defender, muitas vezes estão a ser enganados, eles próprios estão a ser passados para trás, mas acabam por defender aquilo que nem sequer estão a perceber que estão a defender, e estão a defender os outros, que estão a fazer esquemas. Portanto, aqui é bem patente. Nós temos a Angra, por exemplo, que fica em segundo no ranking, e que vai que no final fica em segundo no ranking, fica em terceiro na taça, mas faz 7 provas para lá chegar, ou o Durex, que faz 5 para ficar em terceiro no ranking e em segundo na taça. Portanto, ou o Mowgli, que faz 5 provas para ficar em quinto na taça. Mas a realidade é que nós temos que ver que, por exemplo, isto só para vocês terem uma noção da influência das 3 provas num campeonato, quando uma taça só vale menos do que vale, e que não deveria de ser assim, não faz sentido. Todas as pessoas com que eu falo me dizem: não faz sentido, a taça tinha que valer no mínimo mais do dobro das provas de clube, porque é à partida muito mais isento. Eu vou-vos só dizer, só para vocês ficarem com uma ideia, a Aruba, que fica em 11º na taça, que fez 209, se tem feito 278, que é qualquer coisa como o que fez o 7º da taça, ela passava para 7º da taça,
e de nono do ranking passava para quinto do ranking. O Mowgli, por exemplo, do Edgar Loretti, também poderia ter feito. Se ele faz a defesa do dono, por exemplo, vejam só o efeito. O Mowgli que foi com 1056, mas ele ao menos fez 5 provas. Ou ao menos batalhou para lá chegar. Agora, o Arthur é que não batalhou nada. Fazer 3 provas a jogar em casa, com amizades, não batalhou nada. E isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber que não está correto. Mas, por exemplo, o Mowgli do Edgar Loretti fez 5 provas, mas chega à taça com 1056 pontos. Se ele acerta a defesa do dono, ele de quinto da taça passava para terceiro. E de quarto no ranking passava para segundo. Porquê? Porque ele chega com uma boa pontuação à taça. Ou seja, se calhar o Edgar Loretti foi daquelas pessoas que andou a ver qual é o juiz que pontua melhor, qual é os homens assistentes que trabalham menos, porque em 5 provas isto é possível. Ainda para mais quando temos um juiz que é o juiz que mais pontos dá, julga 6 provas. Estamos a falar de um campeonato que tem 23 provas, não estamos a falar de um campeonato à toa. Não estamos a falar, como é que, por exemplo, as pessoas dizem, mas a modalidade evolui muito. Em 23 provas, só 4 cães conseguem se qualificar para a final, no grau 1. Só 2 cães conseguem se qualificar para a final, no grau 2, em 23 provas. Eu acho que os juízes tinham era que dar os pontos todos então. Tinha que ser feitas provas daquelas de brincadeira. Porque senão algo está errado aqui. Portanto, temos que ver a forma de fazer. É verdade que muitos países, os países que têm mais evolução, têm sistemas distintos. As provas de clube são provas de clube e depois para pontuar para um campeonato nacional são provas seletivas, provas escolhidas com campos neutros, juízes internacionais, homens de ataque internacionais selecionados ou estrangeiros, ambiente completamente isento, e essas aí são as que contam a sério para um campeonato. As outras são para as pessoas ganharem experiência, para se divertirem com a modalidade, para os cães rodarem campos, para rodarem figurantes. Isso faz sentido, porque a França está assim, a Suíça está assim, as grandes potências todas estão a fazer esse sistema, por alguma razão, porque funciona e evita este tipo de situações, como nós vimos aqui que o Arthur Tavares aproveita claramente o sistema e contorna o sistema de maneira a fazer um aproveitamento dele. Não parece correto. Parece-me extremamente desonesto, não é para mim, porque eu não estava na taça, mas é extremamente desonesto para todos os competidores, para as pessoas que estavam a competir, para quem tentou chegar à taça e não conseguiu, porque há pessoas que tentaram chegar à taça e não conseguiram porque não tinham média, porque se calhar não tinham um juiz, criador, figurante, treinador, homem assistente de treino do cão que lhes julgasse o cão, ou não tiveram uma organização de uma prova lá no clube deles com um juiz que lhes permitisse isso. Algo está errado. Portanto, isto não é uma questão da gente achar que os juízes são desonestos, não, antes pelo contrário. Agora, um juiz, quando olha para um nível e quando lhe dizem, olha que os cães têm que passar, olha que temos que fazer pontos, se calhar o juiz sente uma pressão que não deveria ter que sentir. O juiz vai sentir-se debaixo de uma pressão tipo, então, mas eu tenho que fazer o quê? Aliás, isso aconteceu na taça. Eu acho que eu falei com o juiz, é um juiz com uma experiência de 30 anos, com campeonatos do mundo julgados, e ele próprio, quando acaba o 2, ele diz, o nível é tão fraquinho, eu nem sei o que é de fazer no 3. E nós vemos uma prova que foi bem ganhou os melhores cães, mas podia ser mais difícil, aquela defesa do dono podia ser mais difícil, mas se fosse mais difícil, se calhar, melhores cães ainda se iriam suplantar uns aos outros, iam-se mostrar cães mais bem trabalhados,
as guardas de objetos, o juiz podia ter pedido para fazer coisas, poder um objeto mais difícil, pedir para os figurantes fazerem coisas mais complicadas, aquela cana podia ser muito mais bem imposta a todos os cães, ele podia ter pedido mais, e depois de ver aqueles, porque, vamos lá ver, tirando os vencedores do grau 1 e do grau 2 que fizeram uma prova exemplar, os outros participantes estavam abaixo. E depois, em número, também são muito poucos. E isso deixa qualquer juiz apreensivo com o tipo de programa que deve fazer. Ora, quando chega-se a uma prova de clube, também pode acontecer. Daí que as provas de clube não deveriam ter o poder e a influência que têm. Mas pronto, nós temos que ter em consideração que a APCPM, que é a associação que ajudei a fundar, a forma de gerir está muito descompensada, muito mesmo. Nós temos pessoas que saíram do Conselho Fiscal anterior que se recusaram a assinar as contas, porque quando dizem eu não vou assinar contas de um Conselho Fiscal, que eu não vejo os papéis e que vocês não me estão a dar papéis para ver, não me estão a dar nada para ver, e o contabilista começa a discutir com as pessoas em plena Assembleia e tipo com quase intimidação, não se faz. O chefe, o presidente do Conselho Fiscal, a pessoa que estava lá faz estas coisas. Há contas que não batem certo, há sócios a dizer em plena Assembleia, desculpa, está aqui verbas que não estão aqui contempladas, está aqui contas estão mal. E ainda assim tem que ser tudo aprovado, porque está tudo muito bem, não há aqui nada de falhas. E a gente depois vê isto, a gente pensa o quê? Pensem. Eu só estou-vos a dar a informação para vocês pensarem pela vossa própria cabeça. As coisas têm que ser faladas, não se podem ser escondidas. A gente não deve esconder, porque se escondermos estamos a patrocinar determinado tipo de coisas que não são corretas. E nós sabemos, por exemplo, neste momento está em vigor, estão a pedir provas para o próximo campeonato. Já há confusões. E porquê que há? Porque há clubes que pedem 3 provas e só lhes dão uma, e há outros clubes que pedem 3 provas e dão-lhes 3. Porque depende das amizades. Isto não deveria de acontecer. Já aconteceu com o Cacite da Madeira, que foi uma vergonha. O Governo Regional da Madeira deu um apoio, apoiou a modalidade, criou condições. Tivemos a prova com mais audiência, tivemos cerca de 3.500 pessoas a ver a prova, com 2 figurantes internacionais de renome que fizeram finais de campeonatos do mundo. Não estamos a falar de homens de brincar, como ontem alguém completamente ridículo dizia uma prova Zeca julgada por mim e por outro juiz internacional também, onde a média mais alta de pontos foi 312 ou 320, não parece que seja exatamente isso. Mas as pessoas gostam de deturpar e gostam de ir buscar coisas para tentar deturpar as coisas que não faz sentido. A APCPM só criou complicações. Nós tivemos muitas dificuldades em organizar o primeiro Cacite em Portugal, porque a APCPM, inclusivamente o Presidente chegou a ligar a uma das partes organizadoras e disse: o problema é os juízes, vocês não devem meter esses juízes, vocês deviam meter outros juízes, deviam convidar a mim e outras pessoas, isto não faz sentido. Existem gravações desta situação, portanto nem sequer precisamos de andar muito para a frente, porque não vale a pena. Basta que as coisas mudem, basta que as pessoas passem a abrir os olhos e a pensar pelas cabeças deles e esquecerem os clubismos. As pessoas devem olhar para os rankings e não pensar que quando alguém fala, esse alguém eu não gosto dele, então tem que estar tudo mal. Não, temos que ver as coisas como elas são. Na Assembleia, na última que eu estive, havia alguém que, quando eu falei que o problema, isto foi antes das 3 provas entrarem, eu disse: isto vai acontecer assim. Há uma pessoa que diz claramente: eu não gosto dessa pessoa, mas ele tem razão. Será que ninguém vê? E a realidade é que depois o presidente literalmente começou a única pessoa que se pôs na altura de lado, e o outro começou logo a ameaçar: mas tu já votaste antes e agora vais mudar o voto. E começou
bullying, porque isto no fundo é um bullying que se faz às pessoas, de modo que ou estás na matilha ou então a matilha vai-te perseguir. Ou baixas a cabeça ou não tens provas. E isto é o bullying constante que tem acontecido. As pessoas às vezes dizem, antigamente era uma monarquia porque era uma pessoa a decidir, mas antigamente as pessoas respondia-se aos e-mails, falava-se com as pessoas, explicava-se as coisas e ajustávamos contas com a direção. Porque eu estive lá até 2012 e cada vez que havia uma reclamação eu tinha que ir à direção, ajustar contas com a direção do CPC e tinha que explicar porque é que as coisas ainda estavam daquela forma e porque é que eu defendia que devia ser daquela forma. Não era arbitrário, não decidia como queria. Eu tinha que prestar contas às outras pessoas e justificar as razões. Hoje em dia faz como bem querem e muitas vezes quando passamos a informação para a direção do CPC, até agora o que acontecia é mas isso é entre vocês, tem que se dar bem. Então espera lá, quem deve arbitrar isto não é o CPC? Não é a direção do CPC. Eu espero que agora com a nova direção isto mude. Estão lá pessoas, está lá uma pessoa que eu acredito que não é de brincadeiras, não gosto deste tipo de jogadas. Eu conheço a pessoa já há alguns anos e portanto acredito que não gosto desse tipo de jogadas e não vá aceitar este tipo de jogadas. Bom, vamos continuar a ver. Portanto, os gráficos também. O que vamos ver no gráfico sobre os condutores da taça é que, de facto, há 3 conjuntos que conseguem, na taça, sobrepor-se à média que traziam de campeonato. Não à média de apuramento, mas à média de campeonato. A média de apuramento, só o Daniel Oliveira conseguiu passar a média de apuramento. Os outros, a Maria David e o Nuno Barreto, não conseguiram. Ficaram perto, mas não conseguiram suplantar a média de apuramento. Mas a média que eles tiveram de campeonato, eles suplantaram. Ou seja, se nós equacionarmos, a taça para estes 3 cães não foi muito difícil. Ou seja, a taça foi bastante acessível, porque senão o normal de uma taça seletiva seria que eles tivessem uma pontuação ligeiramente abaixo da média do campeonato. Okay? A média de apuramento não conta, porque a média de apuramento é as 3 melhores provas, e aí é aquilo que a gente já viu, os juízes, a forma de quais são as provas mais simples, as provas mais acessíveis. Agora, também por outro lado, nós vamos ver do lado direito pessoas como, por exemplo, o André Colasso, que tem uma média da taça, a taça e a média de campeonato, a média de apuramento é muito baixa. Eu chamo a atenção para um fator engraçado, onde vocês vão conseguir ver aquilo que eu vos estou a dizer em relação ao Artur Tavares. O Artur Tavares consegue que a média de campeonato e a média de apuramento é a mesma. E é altíssima. Ou seja, está na ordem dos 360. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Portanto, vocês pensem por vocês, vejam bem. Eu vou-vos meter os gráficos para vocês continuarem a analisar, porque isto é interessante. Depois, nas provas, eu vou meter um gráfico que tem as 23 provas, onde vocês veem a azul a pontuação média dada nessas provas. Portanto, a pontuação média dada foi uma, e depois tem a linha amarela, que é a pontuação mais alta. Ou seja, por exemplo, na prova que eu julguei no Cacite, que eu julguei na Madeira com o Silvio Raclin, tem 325. A pontuação mais alta da prova, que é a tal prova que as pessoas chamam de prova Zeca, com um dos 2 figurantes internacionais, com o Dovat e com o Stefan Van Miesel, que são 2 figurantes que já fizeram pelo menos 2 campeonatos do mundo. E depois temos uma prova importante, de clube, que foi o Manuel Oliveira que julgou, com 379 na Alfa Dog. Portanto, aqui vê-se qual é a prova Zeca. Tem na Aldeia do Lobo o António Crava com uma prova também muito importante, com 360 pontos.
Portanto, também a prova Zeca foi o Cacita, que era a prova Zeca. Depois vemos um dos juízes que tem pontuações baixas, é o Dominique Blanchard, ou seja, as provas dele não dão grandes pontuações. É um juiz que tem mostrado que tem mão fechada, faz um bom processo de seleção e faz provas com uma dificuldade séria, que é isso que nós precisamos, no fundo, para evoluir, porque nós precisamos de juízes que façam provas seletivas, provas com dificuldades, provas com complicações, porque senão não funciona. Não funciona a evolução. Não há evolução, toda a gente vai convencido, estamos muito bem, e quando se chega a uma prova de alta competição, cai-se a pique e acontece como já aconteceu nos últimos anos. Portugal teve 2 campeonatos do mundo que o penúltimo ou o último do campeonato é português, que é uma coisa que nunca tinha acontecido até há uns 4 anos atrás. Portanto, Portugal estava sempre dos 25 para cima em 56 e hoje em dia Portugal já tem tido alguns bem classificados, mas depois tem outros em 56, ou em 54, ou em 53. E isso é mau para o país, é mau para a nossa modalidade. Portanto, porque as pessoas veem um conjunto, ok? O gráfico é bem claro, vocês dá para verem e conseguem ir vendo passo a passo os juízes mais fáceis, os juízes mais difíceis. Eu saliento as provas com pontuação mais alta, em média. A pontuação mais alta é 379, 386, e o juiz é o mesmo, é o juiz Manuel Oliveira, que tem pelo menos essas duas assim, que julga pelo menos umas 5, 6 provas, e as pontuações são sempre altas, 389, 386, não sei. A realidade é que dá para pensar que ou os figurantes faziam um trabalho muito abaixo, ou os condutores, a prova era simples. E Mundo Ring, desengane-se quem achar que um cão consegue ter sempre a mesma pontuação. Um cão consegue uma vez na vida ter a mesma pontuação, a não ser, porque isto não é como um IGP ou como o Obedience, que aquilo é igual e que um cão normalmente faz as coisas de uma determinada rotina. Isto é diferente, isto são sempre variáveis. Hoje o cão, já me aconteceu num campeonato do mundo em 2015 ganhar a melhor guarda de objeto do mundo, e no campeonato do mundo 2016 perdê-la. Eu falei na altura com um dos homens assistentes, ele dizia: eu andei o ano todo a pensar como é que ia roubar a guarda de objeto ao teu cão. E é legítimo, e ele não deixa de ser meu amigo, e eu não fiquei ofendido por isso. Agora, é assim que funciona, e portanto nós conseguimos ter o tudo ou nada. Agora, temos é que batalhar para isso, não é ficar com 3 provinhas, com um esquema algo absurdo. Está bem? Eu vou-vos juntar os gráficos. Depois das provas de 2019 a 2021, eu vou juntar também a folha onde está as pontuações todas, onde estão a soma das melhores provas, onde aparecem os tais 1073, para vocês poderem fazer as contas que eu fiz, onde para vocês verem que se metermos 71 pontos, por exemplo, a Aruba, ela de 11º da taça passa para 7º, e de 9º do ranking, porque trazia uma grande pontuação, está em 9º, se ele não trouxesse uma grande pontuação, estava muito mais para baixo, mas passava para 5º imediatamente e era selecionável para ir à taça do Campeonato do Mundo. Era selecionado para ir ao Campeonato do Mundo. A diferença que pode fazer o facto das 3 provas trazerem uma grande pontuação de trás. Portanto, eu penso que vocês reflitam nisto. Às pessoas da modalidade, aos desonestos, eu não estou sequer a falar com eles, não me interessa, porque quem é desonesto para mim passa-me ao lado. Falo para as pessoas que podiam ter sido enroladas, por sorte não foram, quer dizer, não foram diretamente, porque indiretamente foram, porque vamos lá ver, quando uma pessoa está em 9º num ranking
no ranking final com 3 provas só, e há cães que tentaram 4, 5 provas e não conseguiram ir à taça. Se calhar se esse cão tem ido à taça, quem sabe se não fazia melhor, não é? Às tantas, se calhar era melhor termos mais cães na taça, se calhar com pontuações mais baixas, mas que depois chegassem ali e mostrassem a realidade, porque às tantas o cão não teve a sorte de cair na prova que era acessível, ou na prova onde tinha lá o juiz, treinador, criador e homem assistente do cão a julgá-lo. Portanto, é aqui que a gente tem que pensar, e aí está profundamente errado. As pessoas têm que pensar que não e fundamentalmente percebam que esta história do clubismo é que prejudica a evolução. Eu não peço a ninguém, da minha parte, que vá defender o que quer que seja, se não concordar. Peço que as pessoas olhem, que leiam, que ouçam, que aprendam o que é que estamos a falar, que se inteirem, para depois perceberem realmente e poderem contribuir no futuro para que isto não aconteça. Já aconteceu, desta vez. Felizmente tivemos a sorte de haver 3 cães que acertaram ali bem, porque se esses 3, 4 cães não têm acertado em condições, podíamos ter, também tiveram a sorte do outro ter falhado. Porque se ele não faz 209, tinha havido um hecatombe praticamente, porque a diferença de pontuação é muito grande. Estão a ver? Portanto, pensem nisso. Está-se a mudar as regras, estão a pensar em mudar as regras, é melhor que as pessoas acordem e não façam o mesmo erro outra vez. Está bem? Espero que tenham gostado. Da minha parte, sempre que tiver que falar, eu falo, gostem ou não. Não quero nada com isso. Não tenho objetivos nenhuns nesta avaliação que fiz. Eu não quis ir a campeonato precisamente porque eu não queria estar envolvido. Eu só fiz uma prova de grau 2 em Portugal para qualificar cães meus para grau 2. As outras provas eu decidi fazer no estrangeiro, porque eu não concordava com a forma como a estrutura estava feita. E espero que vocês pensem, observem bem, vejam, e não se deixem enganar por esta gente. Há gente que gosta de coisas mal feitas, e isso não é correto. Está bem? Um abraço a todos. Podem continuar a mandar mensagens em privado, não faz mal. Eu ouço e a gente conversa e a gente vai havendo. Está bem? Um abraço. Boa tarde.